Vamos lá para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia então. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Tem um título em cima dizendo: o reinado de Manassés, de Judá. Está escrito: tinha Manassés 12 anos de idade. Repete comigo, 12 anos. 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefsibá. Fez ele o que era mal. Repete comigo, mal. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho, olha só, queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer, segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Amém? Pode sentar, dá um glória a Deus. Não feche a Bíblia. Não feche a Bíblia. Fala para quem está do seu lado assim: já desligou o celular? Amém? Deus é bom? Maravilhoso, o tempo todo. Amados, eu quero falar nessa noite sobre
Manassés. Manassés, 14º rei de Judá. Filho de Ezequias. Ezequias, um baita de um líder, de um rei. Muito bom. Um homem que tirou tudo que tinha de errado do templo, da cidade, governou bem, reconstruiu a casa, reedificou as coisas erradas que tinha, reformou. Um homem de Deus. Mas o filho dele não seguiu os passos do pai. Manassés não imita o pai. A Bíblia diz que Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. E eu não estou falando de um ser humano qualquer, estou falando de um príncipe. Príncipe que aos 12 anos se transforma num rei. E governa toda uma nação. Um povo. Você pode imaginar, com 12 anos, uma criança de 12 anos, irmãos, governando uma nação? Tudo isso porque ele era filho, então ele tinha que herdar o trono do pai. A Bíblia diz que ele reinou durante 55 anos, o tempo do seu reinado. Manassés, ele poderia ter se espelhado no pai dele, mas ele não se espelhou. E a gente sabe que o preço de muitas pessoas que não se inspiram nos pais, quando os pais são boas pessoas, quando os pais são de Deus, o preço de muitas pessoas de não se inspirarem, não seguir, não imitar os pais, custa caro. Manassés desprezou tudo isso. E eu abro um parênteses aqui dizendo assim, aqui tem filhos, ok? Se você já é pai, mesmo assim você não deixa de ser filho, porque você tem um pai, tem uma mãe, tem um pai celestial e tem um pai espiritual. Então você é filho também, sim ou não? E nós vamos começar essa mensagem dizendo que um filho que não segue o caminho do pai, ele é um filho que está tendencioso a ser fracassado, a ter as coisas que não vão para frente. Nós precisamos aprender que esse princípio de autoridade traz bênção para a vida das pessoas. Um filho que honra vai ter bênção, vai viver muito e vai ser abençoado e próspero. E você não pensa assim, meu filho precisa estar aqui, minha filha precisa ouvir isso. Mas você também é filho. Todos nós somos filhos. E eu quero chamar a atenção dessa idade de 12 para 13 anos mais ou menos. Embora o teu filho e o meu não sejam um príncipe que vai governar uma nação, ou talvez até o Senhor levante ele para ser um presidente, amém? Mas você há de convir comigo que 12 anos é uma certa idade que a criança, se assim posso dizer, que eles ficam bravos, que chama de criança, já são pré-adolescentes, né? A criança já começa a querer ficar independente. Você já reparou quantas vezes, com 12 anos, você começa a falar da roupa, aí a pessoa fala assim, não, mas eu sei escolher minha roupa. Começa a querer ter as vontades próprias, é verdade ou não é? Começa a querer achar que sabe de alguma coisa. Isso é com 12, com 13, com 14, com 15, aí com 16 já fala assim, ó, eu já tenho 16, eu posso votar. Já sei o que eu tenho para a minha vida, eu já sou maduro. Com 17 já não fala 17, fala quase 18. Ninguém tem 17, tem quase 18. Né? Ninguém fala eu tenho 17, eu vou fazer 18. É assim já. Estão puxando a corda para virar 18 anos. E o que me chama a atenção é que nós lemos o texto de Manassés e vimos quantas coisas ele fez de errado. A que mais me chama a atenção foi sacrificar o próprio filho dele para um deus pagão, queimado no fogo. Ele fez coisas horríveis. Agora, isso daí é grave. Mas ninguém começa cometendo coisa grave do dia para a noite. A gente começa cometendo coisas graves gradativamente. Manassés começou achando o seguinte, eu agora sou rei, sou filho do rei, e as coisas aqui vão ser do meu jeito. E quando começa a entrar
esse espírito no ser humano de querer fazer as coisas do meu jeito, como Manassés fez, a tendência começa agora a ser o quê? Errar, errar e errar. Ele começou a ser como a criança, que nós estamos acostumados. Você vai mandar pentear o cabelo de um jeito? Não, tem que pentear do meu jeito. Já começa a ter vontade, opinião, gosto. Você vai falar, vamos fazer isso? Ah, não, podia fazer aquilo. Já começa a ter seu espírito de achismo, de achar que sabe alguma coisa. E isso daí não nasce só numa criança de 12 anos. Tem no de 17, no 19, no de 21, no de 25, em qualquer pessoa. Então esse novo rei começa a traçar uma vida onde a vida dele agora é o quê? Quero fazer as coisas do meu jeito. O que o pai dele tinha feito? Removido aquilo que era errado e colocado o que era certo. Sabe o que ele fez? Removeu o que era certo e edificou o que era errado. Construiu o que não podia no templo. Fez um monte de postes ídolos na cidade. Fez as pessoas adorarem os deuses do céu. Edificou coisas dentro do templo, dentro da sua casa real. E ele simplesmente se tornou uma pessoa pervertida. Uma pessoa sem conduta, sem padrão bíblico. Deus, quando vê um ser humano caminhando dessa forma, como viu Manassés, Deus foi deixando, porque Deus ele vai deixando. Deus vai dando uma chance, Deus vai dando duas, Deus vai vendo até onde o ser humano vai chegar. E Manassés foi assim. Manassés se prostrou, Manassés contaminou, como eu acabei de dizer, ele sacrificou o filho dele. O versículo que nós lemos diz que ele derramou muito sangue inocente. Sangue inocente. Então ele era um assassino. Segundo, nós temos, ele inclusive, foi o que mandou matar Isaías, o profeta, cerrado ao meio. O que você poderia dizer de um ser humano desse? Que mata o filho queimado, que destrói tudo que o pai fez, que muda tudo, que anda não mais debaixo da vontade de Deus, que manda matar o profeta cerrado ao meio, que faz tudo. A Bíblia diz que Deus atribui o erro dele não como um pecado, mas diz como abominação. E a abominação é muito mais sério e muito mais grave do que pecado. Aí Deus resolve dar uma chance. E a chance de Deus é levantar profetas. A Bíblia diz que Deus levantou profeta para falar com ele, dizendo: Manassés, escuta, você está errando. Você precisa tomar uma posição na tua vida, Manassés. Você não pode continuar desse jeito. Você está fazendo o contrário do seu pai. E uma autoridade espiritual, como um profeta, deveria ser ouvido. Ele deveria entender que um profeta é uma autoridade espiritual, é uma cobertura espiritual. Mas ele não ouviu. É óbvio que ele não iria ouvir. Por quê? Porque o ser humano que ele começa a achar que tem que ser do jeito dele, ele não vai ouvir ninguém. Quem não ouve pai, não vai ouvir profeta, não vai ouvir pastor, não vai ouvir ninguém. Então, mas Deus levantou o profeta. Por quê? Para dizer assim, não diga que eu não avisei. Olha, Manassés, você está passando dos limites. Deus está dizendo que você está cometendo abominação. Irmão, quando Deus usa uma pessoa para trazer uma advertência para nós, quando Deus usa alguém para trazer algo do trono de Deus, dizendo não faça isso, porque vai ter consequência, nós precisamos parar, refletir e ouvir. Mas Manassés foi um sujeito que ele simplesmente pensou, eu sou rei, quem que manda? Sou eu, tem que ser do meu jeito, as coisas não podem ser do jeito que vocês querem. A autoridade sou eu, quem manda no povo sou eu, e sou eu que vou fazer do jeito que eu quero. Indiretamente, nós também temos os nossos tronos. A nossa casa, o carro, o dinheiro. São coisas que a gente é rei, que a gente administra. E quando a gente começa a caminhar por essa linhagem, tipo, eu vou fazer isso que eu quero. E alguém chega e diz assim, vou te dar um conselho.
Vamos fazer assim. Não, o carro é meu, faço o que eu quero com o carro. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com o dinheiro. O serviço é meu, eu vou trabalhar o dia que eu quero. Mas você está faltando demais do trabalho. Você não pode ficar faltando do trabalho. O trabalho é meu, quem levanta sou eu, quem paga minhas contas sou eu faço o que eu quero. E esse era o perfil de Manassés. Alguém que não escutava conselho. Alguém que não ouvia profeta. Alguém que não ouvia o homem de Deus. E cada vez mais ele se aprofundava em errar. Esse tipo de situação só afunda um ser humano. E ele não se atentou que ele estava prestes a cair num abismo. Manassés não se atentou. Ele estava próximo ao abismo. E é tão interessante que quem está perto de um abismo não enxerga. Quem constrói uma casa no morro, vai lá, o pessoal da prefeitura diz assim, muda, porque se vier uma chuva, vai vir desmoronamento, você vai morrer. A maioria das pessoas não querem, elas constroem uma casa lá no barranco, principalmente nessas cidades grandes. Aí o que acontece? Chega janeiro e fevereiro, vem essas chuvas fortes, desmorona tudo, as casas caem, pessoas morrem porque não ouvem. E quando alguém está perto do perigo, a dificuldade delas enxergar que é perigoso é muito grande. Eles têm dificuldade. Querido, olha, é perigoso, não faça isso, mude teu conceito, mude tua atitude, reveja os seus valores, reveja o seu tempo, reveja o seu dinheiro, reveja o seu casamento, reveja tudo. Não, está tudo certo, não tem nada de errado. Manassés era esse tipo de pessoa, está tudo certo. Eu estou governando bem, o povo está gostando, tem gente que aplaude, eu não preciso mudar do jeito que as coisas estão sendo feitas. Tem que ser desse jeito. Porque mudar as coisas para Manassés implica em deixar na cabeça dele de reinar. E eu quero te dizer uma coisa, ninguém reina sozinho. Aí Deus cansou, porque Deus também, ele vai dando chance. Manda o profeta, manda um homem de Deus, manda o servo de Deus, falando, toma cuidado, vigia, muda, não faça isso. Olha só, está acontecendo isso, tem esse exemplo, já aconteceu isso, vai acontecer com você se você não tomar cuidado. E vai falando. Mas chega uma hora que a pessoa não quer ouvir, aí Deus faz algo com Manassés. Deus manda o profeta dizer o seguinte, fala para o Manassés que eu vou derramar sobre Manassés os males. Eu vou remover a herança dele. Olha o que Deus está dizendo. Você está reinando, mas teus filhos não vão reinar. Você herdou o trono do teu pai, mas você não vai passar trono para o teu filho. Eu vou te pegar, vai vir o males. E detalhe, vai vir contra todo o povo. Todo o povo vai pagar o preço, porque o povo está indo na tua cola. O povo está imitando teus passos. O povo vai sofrer junto com você. Aí Deus usa uma ilustração, dizendo, eu vou fazer com você igual se faz com um prato sujo. Quem já lavou prato aqui? Olha os vixe, velho, vixe. Quem lava o prato assim em círculo? Hã? Então eu imagino que Deus ia fazer o que com ele? Mandar uma luta, mandar uma tempestade em círculo para ele, que ele ia sentir que nada estava indo para frente, que tudo estava andando em... E assim Deus fez. Porque Deus cansou de Manassés. Manassés começa a ver, escute isso, Manassés começa a ver que nada do que ele faz está indo para frente. E aí Manassés começa a acordar. Por que Deus faz isso, irmão? Porque existem certas formas que Deus usa para falar com o ser humano. Uma delas é mostrar para mim e para você que tem certas coisas que não vai para frente. Não vai para frente por quê? Porque Deus estava pegando o prato e estava aqui, ó. E diz que ele ia ainda enxaguar e emborcar o prato. Você pode entender isso? Deus estava olhando para Manassés e falando assim, meu tempo chega com você. Você abusou do meu limite. Você matou pessoas, os seus próprios filhos, você não poupou ninguém. Você colocou o teu eu acima de todas as circunstâncias e para mim não dá. E foi citando e enumerando situações e mais situações do que Deus ia fazer com Manassés. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E foi falando da descendência, foi falando do povo, foi falando da casa dele, foi falando que ia fazer um monte de certas situações. Olha o que diz aqui a Bíblia, que ele disse assim, ó. O versículo
13. Estenderei sobre Judá o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém, como que elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Olha o que Deus está falando. Você é rei, só que você vai agora ser preso. Deus coloca Manassés como um sujeito que vai ser preso. Preso por quem? Por outro rei. Por outro rei. Cadê a liberdade da sua administração, Manassés? Deus olhou e falou assim: você acha que você pode fazer tudo do teu jeito? Você não quer ouvir profeta, você não quer seguir o conselho dos teus pais, você não quer fazer o que é certo? Eu vou fazer você ser uma pessoa presa. Presa. Quantos estão entendendo aqui? Primeira coisa, andar em círculo, emborcar. Quando você elimina o que tem num prato, significa que ele vai ficar vazio, sim ou não? Você limpou ele, o prato ficou que jeito? Vazio. Sabe o que é vazio? É Deus permitindo um limpa na vida de Manassés. Você não vai ter mais nada, eu vou fazer um limpa na tua vida. Vou emborcar. E detalhe, você é rei, você manda, você quer fazer do teu jeito. Eu vou te prender. O que eu aprendo? Que Manassés passou a ter a sua vida presa. E a pior coisa que tem para o ser humano é viver preso. Preso em depressão, preso nisso, preso naquilo, preso em conta, preso em problema, preso em luta conjugal, preso com problema de filho, preso com problema de trabalho, preso com enfermidade, preso em tudo quanto é circunstâncias. E Deus, Ele é assim. Ele deu misericórdia, Ele deu goles de misericórdia para Manassés, mas Manassés não abraçou as oportunidades que Deus tinha colocado para ele. Então você vai ficar preso. A forma que Deus encontrou de prender Manassés foi dizendo o seguinte: você vai ser preso e os seus inimigos, olha o que diz a Bíblia, os seus inimigos vão entregar você na mão deles. O que significa? Não vai vencer mais. Você não vai vencer. Andar de roda, ficar sem nada, vai ser preso e eu vou te entregar na mão dos teus inimigos. Por quê? Porque essa foi a única forma que Deus encontrou para um homem que não ia ter limite. Deus, quando Ele começa a ver que a gente não tem limite, Deus, quando começa a ver que a gente não tem um start de falar assim, vou mudar minha vida, Ele tem que colocar um ponto. Senão a gente vai construindo linhas e mais linhas de coisas horríveis. A Bíblia diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Só que não é só isso. Outros reis existiram. E a maioria fez o que era mal. Só que a Bíblia diz uma coisa sobre Manassés: você é o pior de todos os reis. Ninguém fez mais coisa errada que você. Isso é o pior. E acrescento, a Bíblia disse, você está fazendo pior do que os gentios. Você está fazendo pior que os gentios. E aonde que ele era rei? Num lugar sagrado. Num lugar que Deus escolheu para ele, um lugar santo, sagrado, terra santa. Onde ele diz assim: você está profanando a minha casa, onde quando Davi construiu, eu disse assim, sobre esta casa escreverei o meu nome. E você está contaminando a minha casa. Manassés, basta. Você está pior do que todas as pessoas que já passaram. E quer que eu fale a verdade? Eu achei justo o que Deus fez com Manassés. Porque só de saber que o camarada matou os filhos queimados no fogo, é justo ou não era? Tem limite para um sujeito desse? Não tem. E ali Deus levanta, olha o que Deus faz. Deus levanta um inimigo, o inimigo vem com um exército, ali ocorre uma batalha, e o exército do inimigo prende Manassés. Aí a Bíblia diz, eu vou contar para você o que aconteceu com esse sujeito. A Bíblia diz que Manassés foi levado como prisioneiro e passou a ficar preso. Diz a Bíblia que ele foi preso pelo nariz. Puxado aqui, ó. Para mostrar que ele não era nada. Que quando a
gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não vai dar em nada. Ele foi prisioneiro. O reinado dele, Deus tirou. O trono dele, Deus tirou. A família dele, Deus pôs a mão. Olha o que acontece. Ele simplesmente é obrigado a sair do trono, amarradinho, olhando para trás e diz assim, mas o meu lugar é ali naquele trono. Era teu lugar. Você vai ser agora prisioneiro. E é horrível, irmãos, saber que alguém escolhido por Deus está vivendo uma vida de prisão. É horrível saber que alguém escolhido por Deus, eu repito, é horrível saber que alguém que é escolhido por Deus está vivendo uma vida de prisão. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, em 2 Crônicas, está para frente. Capítulo 33. Pouquinha coisa para frente, viu? Versículo 10. Segundo Crônicas 33, versículo 10. Quem achou, diga amém. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram. Olha para cá. Deus fala com a gente. Às vezes a gente aqui não ouve. Às vezes a gente que não reconhece que é Deus falando. Agora Deus não veio com uma voz falando, Manassés. Não, Deus falou através de quem? De um servo. Mas ele não deu ouvido. Por quê? Porque na posição que ele tinha, quando o homem de Deus veio, ele disse, tem que te ouvir não. Eu não tenho que te ouvir. Eu sou mais do que você. Eu comecei meu ministério com 12 anos. Eu comecei a ser rei com 12 anos. Eu não vou te ouvir. E ele se colocou acima de quem ele não deveria. Aí, o versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Aí olha o versículo 12 como ele ficou agora. Ele ficou de que jeito? Ele ficou de que jeito? Quando é que ele tinha ficado angustiado na vida, irmão? Tem hora que Deus fala assim, eu vou ter uns remédios para você. Ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Olha para cá agora. Preso, sem nada. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele chega a um ponto que todo ser humano tem que pensar rápido. Eu não tenho nada. Eu não consigo nada, se Deus não me der alguma coisa. Ali ele viu que a coroa dele não resolvia. Dizer que ele era filho de Ezequias não resolvia. Simplesmente não sobrou nada para ele. Ele chegou no fundo do poço. E Deus precisou fazer isso. Deus não tem prazer no sofrimento, irmãos. Deus não tinha prazer no sofrimento de Manassés, mas Manassés ignorou a voz de Deus. Manassés chegou a um ponto que ele não quis a voz de Deus. Aí ele ficou angustiado. E diferente de muitas pessoas que quando está angustiado pensa assim, o que eu vou fazer na igreja? Estou angustiado. Ele orou a Deus. Isso me dá um ensinamento muito forte, que eu quero compartilhar com a igreja.
qualquer momento é momento para você orar a Deus. Essa história fala assim, não estou bem. Se eu tivesse bem, eu clamava. Clamava nada. Manassés estava bem, ele clamava a Deus. Lembrou de Deus? Virou as costas para Deus. Foi só assumir o poder, acabou. Foi só achar que era capaz de alguma coisa, acabou. Mas na hora que Deus fez algo e pôs a mão, veio a angústia. E ali ele clamou a Deus. E a Bíblia diz que não foi uma vez. E a Bíblia dá uma expressão, ele se humilhou diante de Deus. Irmãos, uma pessoa que chega ao ponto de Manassés, que comete tantas coisas, matar profeta, matar sangue inocente, matar o filho, derrubar o que o pai fez e construir postes ídolos em todo lugar, contaminar o templo do Senhor, virar as costas para Deus, agora ele reconhece quem é Deus. E esses momentos são importantes. Eu louvo a Deus por esses momentos, porque esses momentos, embora faça mal para a pessoa, mas leva a pessoa a refletir. E o ser humano devia fazer assim, cada vez que tiver no momento ruim, é hora de fazer uma autoanálise, ponto. Não culpar a Deus, mas fazer uma autoanálise. E se você quiser uma mudança, tem que começar através da oração. E não adianta falar assim, se eu tivesse bem eu orava. Ou dizer, irmão, ora lá por mim. Não, irmão, se o irmão for orar por você, Deus vai agir, mas vai demorar. Eu já aprendi isso. Se você tiver pressa, quem tem que clamar é você. Agora, se não tiver pressa, deixa os outros orando. Mas quando a gente tem pressa, é a gente que tem que clamar. Ele começou a clamar a Deus por quê? Porque perdeu tudo. E como um ser humano normal, ele não foi pelo amor, mas ele foi pela dor. E quando ele agiu pela dor, e a dor é fundamental, porque a dor faz a gente olhar para cima, olhar para Deus, e ver que tudo aquilo que a gente fez não chegou a lugar algum. Porque Manassés, enquanto achava que estava sendo rei, podia fazer de tudo do seu jeito, e que ainda se considerava abençoado. Vamos transferir um pouco essa história para os dias de hoje. Pensa comigo o seguinte, numa guerra, quando um inimigo conquista a terra do outro, de quem que passa a ser aquela terra? Do inimigo. Todos os ouros, as pratas, os bronzes, passam a ser de quem? Do inimigo. Então Manassés ficou ali. Manassés, no momento de angústia, querido, se tiver alguém angustiado, clame ao Senhor. E não adianta você falar, eu não sei como. Chora. Humilha-se diante de Deus. Só te resta se humilhar. Não vai existir imposição de mãos nenhuma de um pastor que vai mudar o teu problema. Mais do que a tua própria humilhação. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante de Deus serão o quê? Exaltados. Ele perdeu a exaltação que ele construiu. Agora olha só. Vamos ler o 12 de novo e continuar. Ele angustiado suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ou seja, se humilhar não é pouco, é muito. 13. Fez-lhe a oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica. E o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus ouviu a oração de um sujeito que chegou ao extremo. Ele não era merecedor de absolutamente nada. Mas Deus ouviu a oração dele. Sabe o que eu quero dizer para a tua vida? Se Deus ouviu a oração de Manassés, Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. Alguém pensa assim, mas o que eu fiz foi muito errado. Ou alguém pensa assim, o que minha família está fazendo é muito errado. E cada vez mais está distanciando de Deus.
Deus vai chegar uma hora. Ele envia o profeta, envia o profeta, envia o profeta, porque Deus quer poupar nós de certas situações, querido. Eu estou pregando aqui para você, e essa oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra, é uma oportunidade que Deus está te dando de te poupar de coisas que poderiam vir sobre a tua vida. E esse culto aqui hoje pode fazer a diferença para você não ficar como um prato lavado pela mão de Deus e perder tudo, nem ser prisioneiro, nem ser escravo de inimigo nenhum. Esse culto de hoje pode ser um divisor na tua história, onde você simplesmente pode pensar assim: eu preciso agarrar uma oportunidade agora. E assim como Manassés administrava a sua vida do seu próprio jeito, e Deus quis mostrar que não é do seu próprio jeito, mas que tem que ser do jeito de Deus, você também precisa fazer uma análise e entender quem é que dirige sua vida. Se Cristo dirige sua vida, ou se você dirige sua vida. E se Cristo dirige sua vida, você é mais do que vencedor. Mas se você administra sua vida, a misericórdia e o amor dele é para enviar profeta. E se você não envia profeta, ele tem que usar a carta que ele tem na manga, que é permitir tudo isso. Mas olha, eu disse que Deus é um Deus amoroso. Embora ele tenha perdido tudo, ele orou. Embora ele era o egoísta, o dono de tudo, ele agora é um angustiado e viu que ele não é nada. E ele vê que ele só pode pedir socorro não para o seu exército mais, não para o seu dinheiro mais, não para a sua capacidade mais, só a Deus. Quando a gente chega nessa condição de que Deus é apenas e o único que pode nos mudar a história da nossa casa e da nossa vida, aí sim ele vai agir. Quando a gente pensar que Deus é um segundo plano, um terceiro plano para mover, nada acontece. Mas quando a gente entender que é Deus, é Deus. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu quero te dizer uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer na tua vida. Qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer indivíduo que clamar ao Senhor e se humilhar diante dele, Deus parece que faz assim, ó. Eu sei que você errou, matou teus filhos, matou isso, derramou sangue inocente. A Bíblia diz que Deus foi favorável com Manassés. Deus foi favorável. Deus ouviu a oração de Manassés. Deus é amor, Deus é misericórdia. Só que não existe misericórdia se não houver humilhação diante de Deus. Se alguém quiser que a história da sua vida mude, o primeiro passo tem que ser esse: se humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu fiz do meu jeito, e eu estou andando de roda. Não está onde eu sonhei. Eu sonhava que nessa idade minha vida tivesse diferente, mas não está. Se não está, eu estou trabalhando, correndo, e minha vida está tocando em um círculo. Mas eu aprendo com Manassés, e essa palavra vai fazer diferença, porque você pode se humilhar aqui na igreja, na tua casa, no teu quarto, hoje ou amanhã, que o mesmo Deus que operou um milagre na vida de Manassés, vai operar um milagre na tua vida também. Deus diz: eu me tornei favorável. Mas Deus não falou antes que ele ia eliminar? Ele não falou que ele ia remover? Ele não falou que ele ia destruir? Ele não falou que ele ia castigar? Sim! Só que Deus não resiste um coração quebrantado que se humilha na presença dele. Quando a gente se humilha na presença de Deus, Deus é Pai. E quando a gente se humilha na presença dele, é como? Ó, interprete certo, tá? Ele não faz isso, mas é para você entender. É como se saísse dele, ó, vou falar um negócio, mas presta atenção. É como se saísse dele aquele sentimento de Deus, de juiz, e entrasse o sentimento nele de pai. É assim. Aí ele vê um filho chorando. E o pior, que ele fez isso por várias vezes. Aí Deus falou: não estou aguentando mais. Manassés está se humilhando, não é uma vez. Manassés não está se humilhando 2 vezes. Deveras são as vezes que Manassés se humilhou na presença de Deus. O que eu aprendo? Sabe como é que você vai fazer Deus mudar a história da tua vida? Se humilhando várias vezes. Porque você pode pensar: domingo eu vim na igreja, quinta eu vim na igreja, e eu me humilhei. Mas com Manassés não foi uma vez, foram várias vezes.
Até que Deus falou assim, tá, vai, eu vou te abençoar. Não só abençoou, como fez o impossível acontecer. Sabe o que é o impossível? O impossível é devolver o que ele tinha. Se você entendeu, a palavra devolver o que tinha, é o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou liberando sobre a tua vida? Está entendendo o que eu estou liberando sobre a tua vida? Quando a gente se humilha para Deus, Deus não só ouve a oração, como fala assim, tá bom. Ou seja, do lugar que era destruição, trono do Manassés. Do lugar da onde saíram os maiores erros e as maiores decisões erradas, trono de Manassés. Deus fala assim, eu vou te pôr lá de novo. Um lugar que todo mundo diz assim, não põe não, porque se pôr, ele vai estragar de novo. Foi esse lugar que acabou com a vida dele, Deus, não faz isso não. Se você colocar ele de novo, Deus, no trono, ele vai achar que é o bambambam, vai esquecer que se humilhou e vai voltar a fazer tudo o que era antes. Mas Deus viu que a humilhação dele era genuína. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Humilhação, Deus, é algo que só Deus interpreta. Se Deus interpretar uma humilhação genuína, Ele devolve o que a gente tinha, porque Ele sabe que mesmo voltando para o trono, você não vai se corromper. Mas se não for genuíno, não devolve. Sabe por que Deus devolveu? Para dizer assim, ó, eu sou o Deus da restituição na tua vida. Sabe por que Deus devolveu? Para mostrar para o diabo o seguinte, no primeiro tempo você usou ele e ele estragou tudo. Agora entra o segundo tempo e ele vai voltar lá sim. Mas agora ele vai reger essa nação sobre a minha voz. E o que ele fez de errado ele vai mudar. Porque a história de Manassés não termina com ele errando, mas termina com ele sendo restaurado e mudando tudo. O que o pai dele tinha feito? Ele destruiu. Deus falou assim para o diabo assim, ó, isso é conjecturação minha, viu, irmão? Eu vou pôr ele de novo lá. Você estava rindo da minha cara que ele destruiu tudo? Ele vai voltar e ele vai consertar o que ele fez, para você ver que quem vai reinar aqui é a presença e o poder do Altíssimo. Na tua casa, talvez você está desacreditado por pessoas que moram com você ou da tua família. Só que quando Deus vê uma pessoa com um coração que se humilha diante dele, ele fala assim, fica tranquilo. O que tua família viu no primeiro tempo é uma coisa, é destruição. Teu fracasso, tua ruína, você andando de volta, em círculo. Mas o que eles vão ver depois que você se humilhar, é você prosperando, é você sendo abençoado, é você sendo curado, é você tendo emprego abençoado, é você cabeça e não você cauda. É cabeça! É cabeça! Deus tem o segundo tempo inteirinho para você entrar em campo. Esse momento de dor, esse momento de angústia que Manassés passou, nada mais era que o intervalo do primeiro para o segundo tempo. E nesse intervalo é hora de você rever como foi o primeiro tempo, consertar para o segundo e entrar em campo diferente. Só que agora não sobre o teu comando, mas sobre o comando de Deus. Porque quando é com o comando de Deus, as coisas vão funcionar. Deus vai operar e o milagre vai acontecer. É isso que tem que acontecer. Deus preparou o ser humano para vencer no primeiro tempo e no segundo tempo. Mas os nossos 12 anos de idade, os nossos 13 anos de idade, os nossos 14 anos de idade, que a gente acha que a gente sabe o que está fazendo, nos leva a ser goleado no primeiro tempo. E o adversário hoje talvez está cantando vitória sobre a tua vida, irmão. E você está pensando que é o teu fim. E Deus está olhando para você e está dizendo assim, filho, não é fim não. Você precisa mudar o esquema de jogo. Não é assim que eu treinei o time. Eu deixei o time redondinho. Manassés, quando você assumiu o trono, teu pai tinha deixado tudo do jeito, Manassés. Você quis do teu jeito. Fala para quem está do seu lado assim, ó, nada que é do teu jeito vai dar certo, viu, irmão?
Deus não divide, Deus não divide, Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque se o que você fizer der certo, você simplesmente vai se colocar no lugar de Deus e Deus não vai admitir isso. O jeito de você vencer essa batalha, ainda que hoje você esteja angustiado, só é um. É se humilhando na presença de Deus, dizendo assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu agi de uma forma. Me perdoa porque eu quis fazer tudo do meu jeito. Tem coisas que você olha e você fala assim: eu já perdi tempo, já perdi dinheiro, já perdi bens, já perdi isso, já perdi aquilo. Deus é o seu Pai. Ele pode devolver a você. Você só precisa entregar a tua vida a Cristo. Sabe o que João 15,5 diz? Olha o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Com Jesus tudo posso naquele que me fortalece. Com Jesus eu sou mais do que vencedor. Com Jesus não há condenação para quem está com Jesus. Com Jesus 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita e você não vai ser atingido. Com Jesus a tua vida é outra. Com Jesus. E o povo pagou. Continuação do texto. Vamos terminar o versículo 13. Manassés, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Fala para quem está do seu lado assim, esse é o passo, reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Versículo 14, depois disto, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefe de milhares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Sabe o que aconteceu? O que eu fiz, eu tenho que jogar fora. O que foi feito por você, você vai ter que dizer assim: quantos aqui tem um terreno baldio perto da tua casa? Tem ou não? Você já viu um terreno baldio claro, né? Sabe aquilo que você construiu? Imagina um terreno baldio. Aí você fala assim: ganhei um terreno baldio, vou construir uma casa. Aí você senta e desenha uma planta maravilhosa. Não pergunta para Deus, não vê que jeito que Deus quer, nada. É uma ilustração para você entender. Aí você começa levantando, gasta salário, vai lá no material de construção, passa o cartão da fé em 10 vezes, compra tijolo, cimento, pedra, ferro, concreto, compra tudo. Aí você faz o alicerce da casa daquele jeito, levanta as paredes e não dá conta de terminar. Mas você gastou dinheiro, ali tem uma nota preta naquele terreno. Aí você viu que não deu certo. Foi o que Manassés fez, o reinado dele foi isso, construído por ele. Aí Deus falou assim: bom, agora que você reconhece, final do versículo 13, que eu sou teu Deus, é do meu jeito, não é do teu. Você precisa derrubar o que você fez. E derrubar o que a gente fez é falar assim: mas eu gastei dinheiro aqui. Eu coloquei um suor, cheguei 6 horas do trabalho, segunda a sexta. Eu vim de noite construir isso aqui, não terminei. O senhor não pode continuar o que eu comecei? Deus vai continuar? Não. Sabe por que não? Porque o projeto que o homem faz é um. Mas o projeto que Deus faz é muito melhor do que o do homem. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então não pode ser em cima do meu projeto, não pode ser em cima do teu projeto, porque você projetou uma casa de 1 andar, Deus projetou de 2 e de 3, porque a bênção dele é maior sobre a tua vida. A tua casa não tem estrutura para suportar o que Deus tem. Então olha o que Manassés fez, removeu o que ele fez. Gastou tempo, gastou dinheiro, gastou gente trabalhando, removeu tudo, para dizer assim: Senhor, o terreno está limpo, manda a planta, manda o engenheiro, manda o mestre de obra, manda o pedreiro, porque eu sei que quando o Senhor põe a mão, as coisas vão fluir.
Manassés removeu, querido. Tudo aquilo que a gente constrói com a nossa mão tem que ser removido. Tudo aquilo que é do nosso jeito tem que ser removido. E você não precisa, escute isso. Escute isso, vou encerrar. Você não precisa ter sentimento de perda. Vou perder. Com Deus você não perde. Porque se você remover, você vai ver que o que Ele vai fazer na tua vida vai ser 100% pela mão dEle e nem 1% pela tua mão. E Ele vai mostrar para você como é que se faz algo por excelência. Quantos querem a excelência de Deus aqui? Quantos querem o melhor de Deus aqui? Deus está te chamando nesse dia de hoje para nós atentarmos para a vida de Manassés e nos humilharmos na presença de Deus. Esse culto é um culto de humilhação, onde a gente vai dizer assim: Deus, eu não gostaria, fazendo uma reflexão, eu não gostaria de estar do jeito que eu estou, eu gostaria de estar lá na frente como eu sempre sonhei. Deus vai falar assim: eu sei dos teus sonhos, eu sei o que você sonha, entrega para mim, que eu vou fazer você chegar lá. Confia em mim que você vai chegar lá. Tua casa vai ser uma casa que os teus filhos vão continuar, vão ser abençoados. Teus filhos não vão perder o que Deus tem. Deus tem promessa para os teus filhos. Deus tem promessa para a tua família. Você não pode construir com a tua mão. Deixa Deus agir, que os teus filhos vão herdar a promessa de Deus. Fique em pé em nome de Jesus.